noite, eu pretendo falar com vocês. Rose, se você puder me ajudar, dá um toquinho. Volta. Ok. Eu quero falar com vocês sobre este tema. O poder de Deus em potes de barro. O poder de Deus em potes de barro. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 ao 10, eu vou usar esses 3 versículos, mas nós vamos manter os nossos olhos no texto, porque nós vamos ler várias passagens da palavra de Deus nesta noite. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 7 ao 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou no caminho da salvação. Então vamos lá. Antes de você chegar no céu, me acha esse texto, por favor. Vocês estão cansados hoje? Parece que sim. Quando é que nós vamos aprender a nos preparar para estarmos na presença de Deus? Quando nós vamos levar realmente Deus a sério? Vai chegando o tempo em que Deus vai cobrando isso. E nós precisamos aprender essas coisas. Para não chegarmos aqui mortos, mas com a disposição para aprender, servir, orar e abençoar uns aos outros. Versículos 7 ao 10 diz, ou dizem: porém nós temos esse tesouro espiritual. Porém nós que temos esse tesouro espiritual. Desculpe, irmãos, eu coloquei primeiro, mas é 2 Coríntios. Eu fiz isso só para você. Só para ver se vocês estavam prestando atenção mesmo. Então, meu irmão, eu estou no caminho da salvação. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 ao 10. Pronto? Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes, ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes, ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes, somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Amém? A primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje é sobre Satanás. Distorcer a palavra de Deus é um dos alvos de Satanás. Eu quero que você saiba que Satanás é um ser poderoso, mas ele não pode criar nada. E tudo que ele sabe fazer é falsificar. Quando ele consegue o seu intento, quando ele falsifica, quando ele lança o engano, a mentira, ele tenta fazer com que a nossa compreensão da palavra de Deus seja alterada.
e o nosso foco sobre a vida seja mudado. Isto quer dizer, você já não encara mais a vida do ponto de vista de Deus, mas você passa a encarar a vida de um modo egoísta e pessoal. O livro de Gênesis mostra esta história claramente para nós. E eu gostaria que você deixasse uma marca aí em 2 Coríntios 4, que depois nós voltaremos. Mas gostaria que você lesse comigo lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, primeiramente. Gênesis, se você não achar Gênesis, Gênesis fica antes do Apocalipse, tá? Então, Gênesis, capítulo 3, no versículo 1, diz assim: a cobra, ou a serpente, era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A cobra, pelo jeito, no início ela não tinha esta configuração que, possivelmente, que nós conhecemos hoje. Mas a cobra é um réptil magnífico, ou não é? Sim ou não? É forte, suas cores são fenomenais. Eu acho muito bonito cobra. Eu não mato cobra. Inclusive lá no interior, lá em casa, de vez em quando eu cato uma. Um dia estava a Denise e a turma lá, eu peguei uma lá e levei na sala para mostrar, saiu tudo correndo, ninguém quis, falei, cobrinha, ninguém quer ver você viva. Aí eu levei e soltei num outro mato do vizinho, né? Então... Então, de vez em quando aparece uma jararaca lá. Quando aparece a saracura gritando lá, eu sei que tem cobra no pedaço. Então, aqui nós temos então a cobra, mas a cobra falou. É um tanto estranho isso. Mas entendendo que Satanás é um falsificador, ele bem que pode ter adotado uma postura muito parecida a uma serpente e ter falado com Eva, e aquele ser chamou a atenção de Eva, porque uma cobra falando não iria lógico chamar a atenção, mas ela talvez iria perguntar: mas como é que você está falando, não sei o quê? Aquele ser era muito parecido a uma serpente, ou era ou não era, não é a questão. A questão é o que aquele animal falou com aquela mulher. Porque a cobra não falou pela intervenção de Deus, como usou a mula, né? E eu não conheço outra parte na Bíblia, talvez você se lembre, em que Satanás usou um animal para falar, não me lembro isso. Mas, o que ela disse? Ela disse para Eva o seguinte: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem do quê? De nenhuma árvore. Então ela começou com esse argumento. Ela tenta confundir a cabeça da mulher, mas a mulher conhecia a vontade de Deus, porque se você olhar no capítulo 2, versículos 16 e 17, está escrito o seguinte: e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim. Isso significa o quê? Que ele podia se alimentar de todas as árvores, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente
morrerá. Eu já vi pessoas dizendo que isto é sexo. Que absurdo! Se Deus fez a mulher para o homem e o homem para a mulher, e Deus pediu que procriassem, como é que Deus iria proibir o sexo do marido com a mulher? Isso é conversa de desmiolado. Deus simplesmente colocou uma árvore no centro do jardim e ele deu um nome àquela árvore. A árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Porque o homem não tinha conhecimento do que é certo e do que é errado. Para você entender o que é errado, você precisa conhecer o que é certo. Mas para você conhecer o que é certo, você também precisa conhecer o que é errado. Ou não é? Você precisa de leis. No entanto, o homem não possuía dentro de si nenhuma lei moral. Não existia dentro dele nada que dissesse isto é certo, isto é errado. Ele vivia na presença de Deus, vivia numa tremenda e perfeita felicidade. Então, o que acontece aqui? Repare que Deus deu ao homem o quê? Todas as árvores. Isso significa o quê? Muita provisão, abundância. Ou não é verdade? No entanto, Deus proibiu uma árvore. Uma. Veja, Deus deu todas, mas proibiu uma. Você pode comer de todas as árvores, mas não coma de uma. Aquilo era um teste. Um teste para quê? Para testar, para provar a obediência, a condição moral daquele ser que estava no jardim. Agora, Satanás quando diz, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem frutos de todas as árvores, ou vocês não podem comer de nenhuma árvore? Ele tentou confundir a cabeça de Eva, e ele preparou o terreno para que ela viesse para dentro da conversa, assinalando o quê? Aquela árvore. Ele disse, nenhuma, e esperou Eva. Ela vai falar da árvore da vida. E então, nós temos lá, vamos ver, voltar lá no texto. A mulher respondeu, nos versículos 2 ao 5, o que ela diz? A mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isto, morreremos. Então Eva declarou com fidelidade o que Deus havia lhe dito. No entanto, Satanás agora vai levantar uma dúvida e uma emoção e uma intenção, um desejo. E ele diz, mas a cobra afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então veja só, a intenção de Satanás, ao distorcer a palavra de Deus, quando Deus diz que a pessoa morre porque morre, mas ele diz, não, não morre. Deus disse isso porque você vai ficar igual a ele, conhecendo tudo que ele sabe e vivendo na mesma dimensão dele, pelos mesmos princípios. Quando Satanás tenta desfocar a palavra que procede da boca de Deus, ele pretende que o ser humano pare de ser dirigido pela vontade de Deus, pela própria palavra de Deus. E ele então cria o seu próprio caminho pela sua capacidade intelectual ou presunção.
Então veja só, quando você diz, mas Deus está falando dessa maneira, mas não é bem assim. Você está presumindo que não é assim. Mas está claro, Deus disse desse modo e ponto final. Quando nós começamos a agir assim, quando nós começamos a acreditar em mentiras, e eu vou dizer daqui a pouco que Satanás não parou, ele continua levantando pessoas, até mesmo colocando pessoas em púlpitos, em igrejas, para ensinar mentiras. E quando nós começamos a aceitar mentiras, nós mudamos completamente o rumo de nossas vidas e nos afastamos da presença de Deus. Na verdade, começamos a fugir de Deus, a nos esconder dele, porque foi a primeira reação de Adão e Eva. Infelizmente, nós não apenas nos afastamos da presença de Deus, mas os nossos olhos ficam cegos para as tremendas provisões que Deus nos ofereceu. Vocês devem se lembrar do que Jesus ensinou, quando ele se referiu aos impostores, aos falsos mestres da sua época, dizendo que eles trabalhavam pelos princípios de Satanás. E ele disse: o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida em abundância. Jesus estava dizendo, quando vocês seguem os ensinamentos desses homens, que prometem a vocês fortunas, prometem a vocês riquezas, prometem a vocês liberdade, libertações, o máximo que vocês vão encontrar é morte, roubo e destruição. Mas se vocês olharem para mim, se vocês me seguirem e crerem em mim, vocês encontrarão vida abundante. Quando Adão e Eva tiraram os olhos de Deus e olharam para os seus interesses pessoais, eles deixaram de enxergar tudo que eles poderiam saborear. E não apenas deixaram de enxergar, mas perderam isso. E só poderiam ter isto novamente pela fé. Vocês estão comigo? Você sabe que Deus estabeleceu alvos para a sua vida? E talvez neste momento você não esteja disposto a conhecer esses alvos de Deus para a sua vida, mas você está fascinado para seguir alguma solução, alguma resolução ou satisfação pessoal. Você está buscando algum interesse pessoal. Quando você busca a solução de algum interesse pessoal, e você tenta usar Deus para isso, a igreja para isso, toda a provisão de Deus desaparece diante dos seus olhos. Por quê? Porque você e eu nos tornamos preocupados. Nós focamos a nossa visão na solução e não pensamos em mais nada. E o pior de tudo é que nós, ao tentarmos solucionar um problema, nós não agimos dentro dele pelos princípios de Deus. Nós passamos a agir pela nossa força, pela nossa capacidade intelectual ou presunção. Presumimos que, agindo do nosso modo, iremos obter o que queremos. Mas isto é falso. Portanto, ao focarmos intensamente nossos olhos em nossos interesses pessoais, ficamos cegos
para a abundância do que Deus nos dá. E pior, passamos então a construir o nosso próprio destino. E esta construção afetará negativamente não só as nossas vidas, mas todos aqueles que estão envolvidos conosco. Veja o que aconteceu comigo e com você. Nós somos descendentes de Adão e Eva. Nós temos dentro de nós uma natureza má. Repare o seu bebezinho, quando você tira da mão dele alguma coisa, ele emburra, ele grita, ele tem dificuldades de compartilhar com alguém algum brinquedo, ele precisa ser ensinado. Isso é maldade, ou não é? É egoísmo. Veja que nós carregamos marcas de um erro que foi feito lá atrás por um casal. Nós carregamos estas marcas ainda hoje. E Jesus veio realmente para nos ensinar como nós podemos superar estas péssimas marcas. Como nós podemos nos tornar pessoas boas. Como nós podemos nos tornar pessoas úteis e aprovadas por Deus. Nós carregamos dentro de nós um espírito de destruição. Não custa muito para perdermos o bom senso, a temperança, o controle e o domínio próprio. E quando nós perdemos, começamos a xingar, querer brigar, esbravejamos. E isso é bom ou é mal? Isso é muito mal. Porque nós geramos um clima muito ruim no ambiente que nós estamos. E às vezes nós vemos pessoas que exageram em seus comportamentos maus e cometem o quê? Crimes. Há casais que não conseguem conversar. Todo tipo de conversa termina em confusão. Porque sempre um diz para o outro: você só quer do seu jeito. Mas na verdade este é um meio, uma filosofia para encerrar uma conversa. Para não se resolver assunto nenhum. Isso é bom ou é mal? Isso é mal porque é egoísmo. E todas estas marcas e tantas outras estão dentro de nós porque aquele casal resolveu viver pela sua presunção. É verdade, nós não vamos morrer. Isso é verdade. Vamos ser como Deus, vamos conhecer Deus, vai ficar contente com a gente. Hoje, tomamos decisões pensando que Deus está conosco, mas Ele não está. Então, essa batalha que vem sendo travada ao longo do tempo, dos séculos, entre os que creem em Deus e os que seguem essas deturpações da palavra de Deus, é constante. Afeta nossas vidas, afetou a igreja no princípio e afeta a nossa igreja hoje. Então, nós precisamos decidir. Nós vamos aceitar a palavra de Deus de forma pura como ela é, que é repleta de bênçãos, lembra? Todas as árvores. Ou nós vamos aceitar a distorção da palavra de Deus, que gera em nós egoísmo, e que afetará negativamente não apenas nossos familiares, como amigos que fazem parte do nosso ciclo. O apóstolo Paulo, no nosso texto, ele se viu envolvido nessa batalha entre a pureza da verdade e a distorção da verdade. Por isso, em segundo lugar, eu já li isso, né? Em segundo lugar, que nós sigamos a tarefa divina que foi dada a Paulo, ou seja, desejar a palavra de Deus de forma pura. No capítulo 4, então, voltando ao nosso texto, voltando lá ao 2 Coríntios capítulo 4, vocês podem dizer, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Já já eu te explico.
Então veja só, em 2 Coríntios capítulo 4, diz lá nos versículos 1 e 2 o seguinte: Deus o quê? Na sua misericórdia, o que Ele fez? Nos deu essa tarefa. E é por isso que nunca ficamos desanimados. Quando Deus nos dá uma tarefa específica e realmente a entendemos, nós não desanimamos da fé. Quando eu encontro algum cristão que diz assim, estou meio desanimado, é porque você não ouve Deus, você não medita em nada, você nunca buscou nada. Se buscou, foi lá atrás e abandonou tudo. É por isso que você está desanimando. Se você tem uma palavra de Deus, se você tem uma direção, você não desanima. Ao longo desses mais de 30 anos pregando, ensinando aqui e ali, para tudo quanto é lado, eu confesso a vocês que eu nunca desanimei. Sempre Deus me deu um espírito batalhador. Se vocês perguntarem, Walter, você ficou rico? Não, nada disso. E também nunca me preocupei com isso. A minha preocupação é outra. Então Paulo diz assim no versículo 2. Repare só. Nós o quê? Está falhando o microfone, né? Nós o quê? Rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo o que é vergonhoso. Aí ele diz, não agimos do quê? De má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Repare o que Paulo está dizendo. Ele rejeita, ele não age de má fé, ele não falsifica a mensagem de Deus, mas ele age de acordo com a verdade, para que, de alguma maneira, as pessoas tenham uma boa impressão dele. Talvez as pessoas não o aceitem, mas dirão, esse cara é verdadeiro. Esse cara não é impostor. Às vezes você bate o olho numa pessoa e você vê logo que esse cara não presta. Ou não é verdade? Pelo tipo de conversa dele, pelo tipo de diálogo que ele tem, da estrutura da sua conversação, dos seus desejos, da sua ambição, você percebe logo que esse cara não vale nada, ele não presta. Então, veja só, uma vez que Satanás é um falsificador, Paulo está dizendo que Deus levanta homens e mulheres com o seu espírito, com uma tarefa, para combater essa falsificação. Às vezes eu fico triste, quando eu ouço certos comentários aqui mesmo dentro dessa igreja, que dizem assim, o Walter parece o dono da verdade. Não sou o dono da verdade. Eu sou o depositário que você deveria ser e não é. Então, pelo menos eu estou sendo sincero sobre a sua falta de sinceridade. Eu estou combatendo algo que você não quer combater. Que você está... Você está aceitando uma mentira e está tentando fazer com que as pessoas fiquem contra a verdade pelos seus comentários. Deus me deu esta tarefa, assim como Paulo. Por que é que nós nos reunimos aqui, aos domingos? Para ouvirmos uma palavra de Deus, para aprendermos como Deus pensa, para termos os cuidados de Deus, para termos o mesmo zelo de Deus. Mas se você entra aqui, como eu dizia ontem, se você entra aqui e a sua disposição muda, lá fora você estava contente e esperto, agora você entra aqui e dorme. Como é que você acha que Deus pode abençoar você que não aplica algum esforço em compreender as coisas de Deus? Naturalmente você será enganado. E naturalmente
naturalmente você cairá na armadilha. Então abra os teus olhos. Preste muita atenção no que Deus diz na sua palavra, para que você não perca as bênçãos grandiosas e tremendas de Deus. Então, quando eu leio isso, eu não posso deixar de ler outros textos de Paulo. No próprio livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, vamos lá, capítulo 11 de 2 Coríntios, versículos 1 ao 3, acharam, né? É só virar umas páginas para frente. Então veja o que diz lá. Eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando sou um tanto louco. Como é que ele pode dizer, me suportem, mesmo quando sou um tanto louco? Aí ele diz, por favor, me suportem. Então ele põe um ponto de exclamação. Me suportem, pelo amor de Deus. Porque eu sei que às vezes vocês pensam que eu sou louco. Imagine Paulo ensinando o que ele ensinava, dentro de um mundo já totalmente corrompido, onde as pessoas já estavam ensinando, se vocês seguirem esse tipo de ensinamento, vocês não receberão nada. Mas se vocês seguirem este outro, vocês terão tudo o que querem. Paulo, você está indo contra a corrente, Paulo. Você está se afastando da modernidade, Paulo. Então Paulo diz, me suportem, mesmo quando para vocês eu me pareço um louco. E então ele vai explicar o porquê. Segue então no versículo 2, que ele diz, o mesmo zelo, repare essa frase, o mesmo zelo que Deus tem por vocês, o que ele tem? Eu também tenho. Então Paulo diz, sabe o que acontece? Eu tenho um zelo por vocês, semelhante ao de Deus, porque este zelo foi colocado dentro de mim. Aí Paulo explica a razão deste zelo. Vamos olhar, continuar lendo. Porque vocês são como uma virgem pura, que eu, o quê? Que eu o quê? Prometi dar em casamento somente a um homem que é Cristo. Então o que é a igreja? A igreja é como uma virgem pura. A palavra de Deus diz que Jesus um dia será chamado, e é já chamado, de noivo. E a igreja é chamada do quê? De noiva. Um dia lá no céu, na eternidade, haverá o casamento. Isto é, a união final entre a igreja e Cristo. E isso tanto é verdade que a Bíblia fala de uma grande ceia chamada Bodas do Cordeiro. E Cordeiro é o Cristo. Mas o que interessa aqui é que Paulo, ele demonstra aos irmãos que ele está comprometido com algo. Ele está comprometido com Deus. Eu prometi a Deus. Paulo ele não está brincando como muitos estão fazendo hoje na igreja. Que só vão à igreja para tentar conseguir alguma coisa. Eles não estão interessados em se comprometer com Deus. Eles querem conseguir algo de Deus. Então Paulo continua, no versículo 3. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, ele diz o quê? Eu tenho medo de que a mente de vocês seja o quê? Corrompida, e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Isto é, eu tenho medo que vocês troquem Jesus pelos seus interesses pessoais. Eu tenho medo que vocês troquem o verdadeiro louvor a Deus por uma diversão dentro da igreja. Eu tenho medo que vocês deixem de ouvir a verdadeira palavra de Deus para ouvir aquilo que lhes interessa, aquilo que vocês acham que vai lhes trazer alguma solução.
Na verdade, a palavra de Deus diz que nos últimos tempos as pessoas teriam como que coceira nos ouvidos, querendo ouvir apenas o que lhes interessasse. Mas Paulo continua nos versículos 12 ao 15 do próprio capítulo 11. Querem ler comigo? Vamos lá? Então ele diz: o que eu estou fazendo agora, o que ele diz? O que estou fazendo agora, o que ele faz? Vou continuar a fazer. Então veja só, Paulo diz, eu não vou parar. Se vocês dizem que eu sou louco, vou continuar sendo louco. Se vocês dizem que eu estou contra a corrente, vou continuar remando contra a corrente. Se vocês ficam chateados que eu reclamo dos falsos mestres, vou continuar reclamando e atirando neles e metralhando eles. Então, veja só, vou continuar a fazer, a fim de evitar que aqueles tais apóstolos, que aqueles, nunca teve tanto apóstolo como em nossos dias, até parece nos tempos de Paulo. Teve uma época que parou, mas parece que agora aflorou de novo. Tais apóstolos têm um motivo para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Não fazem. O trabalho de Paulo é construir sobre a verdade. E o trabalho desses falsos apóstolos é construir sobre a mentira, sobre o egoísmo, sobre o desejo pessoal. Às vezes eu falo aqui desses grupos de requequé. Tem alguns aqui que gostam disso. Azar teu. Se você não sabe, isso não representa modernidade nenhuma. Desde que eu conheci a Cristo, essas drogas de reunião já existiam. Só enche as cabeças das pessoas de bobagem. Um poder falso. Um poder falso. É gente vendo anjo, é gente vendo o diabo, é gente vendo tudo, mas eu não vejo nenhuma melhora na vida daqueles que estão lá. Eu não vejo uma vida de compromisso, como Paulo diz aqui. Eu não vejo triunfos morais e espirituais. Eu não vejo pessoas edificando outras pessoas, se comprometendo com o reino de Deus e os valores do reino de Deus. Eu só vejo pessoas indo naquelas montanhas, naquelas reuniões, naquelas noitadas, e aquela correria, e um pula, e um apita, e outro salta, e outro rola, e nenhuma edificação realmente existe. Eu participei muito disso e posso te dar uma aula, se você quiser, de requequé. Até fiz reuniões de requequé. Eu era um mestre no requequé. Tinha muitas reuniões que eu promovia do famoso requequé. Aquelas coisas enormes acontecendo. Nenhum triunfo moral eu vi. A maioria daquelas pessoas hoje estão fora dos caminhos de Deus. Paulo diz, abre o olho. Então, continuando. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. O que eles fazem? Eles mentem a respeito dos seus trabalhos. E o que mais? E se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo a um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Você tem que tomar cuidado com certas pessoas que dizem que têm todas as respostas para a sua vida. Que basta orar, basta você fazer uma campanha, basta você ir numa reunião e você vai receber o poder. Você está sendo enganado. E você já caiu na armadilha. Porque Paulo está deixando bem claro aqui. O que é o bem para você? O que você entende de bem? Filantropia? Isso não é bem.
Até mesmo a igreja hoje tenta mostrar para o mundo, levando comida para cá, comida para lá, comida para cá. Sabe o que Paulo diz? Vocês devem cuidar primeiramente dos que estão na fé. Se vocês não conseguem cuidar primeiramente dos de casa, o que vocês vão fazer lá fora? Eu sei o que vocês querem. Vocês querem alcançar uma aprovação falsa das pessoas. Vocês querem que eles digam, isso é que é uma igreja verdadeira. Mas vocês estão mentindo. E eles estarão mentindo para vocês. Porque quando vocês tentarem precisar da ajuda deles, eles não estarão ao seu lado. Porque eles não são igreja. E é lógico que vocês vão procurar a ajuda deles. Porque vocês também não são igreja. Porque vocês nunca buscaram a direção de Deus. Vocês viveram pela presunção. Será que alguém já parou para perguntar se Deus quer que nós façamos estas coisas? O que é que nós precisamos hoje? Mostrar ao mundo o quê? A nossa força, a nossa capacidade intelectual? Ou nós esperamos que o mundo veja o que Deus está fazendo dentro de nós, através das nossas vidas? Que compromisso eu estou mostrando para as pessoas? Qual é o sentido da minha vida neste mundo? O que as pessoas estão vendo em mim? Eu estou falando para vocês sobre a palavra de Deus e vocês não poderão ir contra mim dizendo, esse cara fala mentira. Porque vocês sabem que eu estou falando a verdade e de acordo com a palavra de Deus. Eu não estou enganando vocês. Eu estou falando a verdade a vocês. Algumas pessoas não ficarão aqui. Porque não gostam disto. E talvez Deus não as está chamando. E talvez até vieram aqui por um convite daqueles tipos. Vamos na igreja que Deus vai te abençoar. Deus não vai abençoar como Ele abençoa alguém que é desobediente. Assim como você não mima o seu filho desobediente. Em vez disso, você o disciplina, você o repreende, para que ele volte ao caminho, à conduta correta. Nós pensamos que Deus é um tolo, mas Ele não é. Nós estamos enfraquecendo a nossa fé e a nossa religião. E nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de uma capacitação tremenda do Espírito Santo, para que possamos olhar para Deus e dizer, Senhor, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor que criou o céu e a terra. Em Deus que estão todos os nossos recursos. Saibamos que se aceitarmos as distorções da palavra de Deus, seremos conduzidos a uma vida de escravidão. E o próprio apóstolo Pedro diz, eles dizem coisas orgulhosas e loucas. E com os seus desejos impuros e imorais, enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Às vezes, nós temos pessoas aqui que chegaram e começaram a amar a Deus, mas logo ao seu lado aparece um emissário do inferno, que está entre nós, que não leva as coisas de Deus com seriedade. E começa a encher a cabeça desta pessoa com orgulho e loucura, as mesmas coisas que fizeram com que aquele grande anjo fosse expulso do céu com 1/3 de todos os anjos. Se você não entende das coisas da palavra de Deus, fique quieto e vá aprender com quem sabe. Ingresse nas classes. Procure aprender o que significa igreja. Como ela se mantém. Quais são os seus objetivos. Mas não fique dizendo para as pessoas que Deus quer dar tudo que é bom para elas, porque isso é uma filosofia chamada universalismo. Que Deus não castiga, não penitencia ninguém, que Deus dá tudo de bom, que a pessoa pode viver como quiser, mas Deus entende. Deus não entende, não.
Como é que você pode perceber? Deus diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, como eu dizia ontem. Como é que você pode ler isto e sumir das reuniões e dos seus compromissos? Como é que você pode ouvir uma coisa como essa e não querer ser preparado por Ele, a fim de amar a Deus e fazer o bem ao próximo, entender o que é o bem? Alguma coisa está errada. Você está enganado, com ideias erradas, porque você está vivendo não com a verdade, mas com distorções da verdade. Eu espero não estar sendo muito duro, mas eu espero estar sendo verdadeiro e trazendo esclarecimento a você. Pedro continua então e diz: esses caras prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais. Pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Então, às vezes você vai ouvir uma pessoa que promete para você libertações e libertações, e a única coisa que você encontra é escravidão. Você fica escravizada nos seus métodos, na sua manipulação, nos seus pensamentos, na sua filosofia. Por isso, não se deixe levar pelas distorções orgulhosas e loucas. Voltemos para o nosso texto, em 2 Coríntios, capítulo 4, agora o verso 7. Estamos avançando. Começamos agora o nosso versículo. Estou tentando mostrar para vocês todas as distorções, porque agora nós vamos pensar como Paulo tenta resolver esse problema. Então, o que ele diz aqui? Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Então, lendo este versículo, eu quero que você tenha isto em mente. Creia no poder divino que atua na sua vida. Ele diz aqui que há 4 coisas importantes neste verso. A primeira coisa que eu vejo aqui é o tesouro espiritual. A segunda, o pote de barro. A terceira, a nossa confiança deve estar em Deus, no seu poder. E a quarta, a nossa fragilidade humana não deve ser motivo de vergonha. Veja só, quando diz que nós temos um tesouro espiritual dentro de nós, é porque Jesus disse: eu vim para que tenham o quê? Vida abundante. Lembra lá no Gênesis? Podem comer de todas as árvores. Jesus veio para trazer toda a provisão de Deus. E Ele habita onde? Dentro de nós. Ele é o nosso tesouro espiritual. E nós somos o quê? Potes de barro. Por que potes de barro? Porque os potes de barro eram os mais baratos. Eles quebravam facilmente. E eram, na época, descartáveis. De modo que, se você tivesse um pote de barro e ele quebrasse, você jogava fora, esmiuçava e ia lá e comprava outro. Era baratinho. Ou, se você tivesse habilidade, você mesmo fazia. Agora, será que Deus nos fez potes de barro para nos humilhar? Não. Ele está dizendo o que realmente nós somos.
É isto que nós somos. Em primeiro lugar, quando Deus fez o homem, Ele fez o homem do quê? Do barro. E a ciência comprova isso. A constituição das nossas células é do barro. É proveniente de barro. Quando o homem morre, ele volta ao pó. A Bíblia diz: homem, lembra-te de uma coisa, você é pó, e ao pó você tornará. Você não é nada. Walter, você não é nada. Você é um pote de barro. E sabe mais, o preço que você acha que tem, não tem. O preço que você julga possuir, o valor que você dá a si mesmo, não é nada do que você pensa. Você pode se julgar importante demais, mas a importância hoje que existe na sua vida está dentro de você. Se você confiar em si mesmo, se você for presunçoso e confiar na sua capacidade intelectual, você é como um pote de barro que vai trincar e vai quebrar, e você não se esqueça que você é descartável. Se você não servir aos propósitos corretos, você será descartado. Você se lembra do que Jesus disse em João 15? O ramo que produz fruto, o Pai faz o quê? Poda. E poda é um corte. E todo corte dói. Gera cicatriz, gera ferida. O ramo que não produz fruto, o Pai corta e descarta. Joga fora para ser queimado. O nosso compromisso com Deus não é simplesmente ouvir uma pregação, não é simplesmente participar de um grupo pequeno. Nós temos que entender a razão das nossas vidas em Deus. Não é entrar numa reunião e ficar correndo para lá e para cá. Não é ver demônios nem ver anjos. Você tem que começar a ver a sua vida a partir de Cristo. Esse é o alvo do cristianismo. Eu estou cansado de ver gente que tem revelação aqui, revelação ali, revelação lá, e a vida não anda. Não anda. A sua vida vai andar quando você assumir o papel de um filho obediente. Já se cansaram? Dá para eu continuar mais um pouco? Diz lá, terceira coisa que eu vejo nesse versículo 7, que a nossa confiança deve estar em Deus. Este verso fala do quê? De um poder supremo. Esse poder supremo está dentro de nós. Veja só, este verso 7 diz que nós temos o que dentro de nós? Um tesouro, vocês sabem ler aqui, não? Um tesouro espiritual. E diz que nós somos o quê? Potes de barro. E este versículo, então, Paulo está dizendo, olha, aprenda uma coisa. Pare de dar muito valor a si próprio, porque vocês não têm valor nenhum. O valor das suas vidas está no que vocês têm lá no interior. Vocês tentam superar situações com o seu poder intelectual ou presunção. Vocês, o máximo que conseguirão será estresse, mágoas e dores. Vocês têm que aprender a depender do poder que está lá dentro. Se vocês não aprenderem a desfrutar deste poder, vocês serão esmagados nesta vida. Vocês nunca mudarão. Vocês nunca terão uma vida transformada. Então, no meio pentecostal, nós ouvimos constantemente pregadores e irmãos dizendo, eu tenho o poder do Espírito, eu tenho a força, comigo é assim. É um bobalhão.
Já cansei de ver ao longo da minha carreira inúmeros, incontáveis seres estranhos como estes. Parecem ETs, diferentes de todos. Na verdade, eles querem ser diferentes. Você entra numa igreja e diz, você está doente? Que doente, comigo é o poder. Já vi pastores dizendo, eu nunca tomo remédio. E eu conhecia o farmacêutico que aplicava toda semana uma injeção nele. E a mulher dele ouvia a pregação e dizia assim, amém. Outra mentirosa. Que encobria a mentira do marido. Então todos acreditavam que ele tinha o poder de curar todo mundo porque ele não tomava remédio. Mas de repente as pessoas começaram a deixar de serem curadas. Porque Deus não admite que você zombe da sua palavra. Você pode reparar que a maioria desses movimentos começa e depois cai. Não deveria ser assim. É como o seu casamento, por exemplo. Você casou, você quer chegar até o fim, não é? Mas você não quer ser como alguns que casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa, 7, 8 vezes. Se a pessoa já fez isso 3, 4 vezes, é melhor não casar mais. Porque esse cara está fadado a esse tipo de oscilação e desabamento. Então não tem jeito. Se você começa errado, meu amigo, tudo vai terminar errado. Se você aceita distorções, a sua vida vai desandar, porque você não sabe quem é. E aí você tem medo, você chega nos lugares e você pergunta, como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus. Está muito melhor do que eu esperava. Você não tem R$1 no bolso. Você está anêmico. Você abre a geladeira está tossindo. E você achou que, para as coisas melhorarem, você tem que dizer coisas positivas. Me diga se eu estou mentindo. Se isto não entrou dentro da igreja. Hoje, se você dizer, você tem que falar que foi curado, você tem que falar que Deus está com você, você tem que falar. Não adianta só falar, você tem que viver. Você tem que experimentar. Você tem que ter de fato a experiência com este Deus abundante. Com este Deus que abençoa com medida recalcada. Seja leal, seja verdadeiro. Por isso, considere a sua vida com Deus como uma moeda que tem 2 lados. Quando Paulo diz, olha aqui, nós temos um tesouro. Eu estou lutando contra esses falsos mestres que estão trazendo mentiras, dizendo que vocês podem ter tudo o que quiserem, mas não é assim com Deus. Deus não vai dar tudo o que vocês querem. A maior promessa de Deus é livrar você do inferno. Sabe o que é o inferno? Um lugar eterno de sofrimento. Mas parece que alguns não estão dando bola para isso. Talvez porque realmente não se entregaram a Deus. E então eles não conseguem captar a ideia desse perigo. Jesus veio para nos livrar de um espírito mundano que pode nos conduzir ao inferno. E a maior bênção que Ele nos dá é a eternidade ao lado do Pai. Nós deveríamos vibrar com isto.
A igreja verdadeira, quando fala do céu, quando canta do céu, deveria vibrar, estremecer, se encher de améns. Nossos corpos quase não poderiam ficar sentados nas cadeiras, porque o nosso desejo é sermos arrebatados, subir ao encontro do Senhor. O nosso lugar final não é aqui, mas é lá, na presença de Deus, naquele céu, lindo céu, onde há mansões celestiais. Nos versículos 8 e 9, Paulo então diz: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Não pense que a vida cristã é um mar de rosa. Aqui Paulo está dizendo, quer saber de uma coisa? Ele está falando da sua experiência. Ele não está falando da minha e da sua, ele está falando da dele. Ficamos aflitos. Mas sabe de uma coisa? Esse tesouro que está dentro de nós dizia para nós que nós não estávamos derrotados. Às vezes tínhamos dúvida, sim. Quem disse que a gente não tem dúvida? Outra tolice. Gente que diz, cristão não passa por aflição, cristão não tem dúvida. Está aqui, o apóstolo teve. E ninguém foi como ele, nem essas porcarias de apóstolo que existe aí. Apóstolo e apostila. Essas porcarias que está aí. Ficamos em dúvida. Mas por causa daquela presença de Cristo dentro de nós, nunca ficamos desesperados. Passamos por aquilo, mas vimos no outro lado da moeda a solução para aquilo. Ele diz: temos muitos inimigos, mas quando olhamos para Cristo, percebemos que Ele sempre nos trazia um amigo. Ah, que coisa maravilhosa! Esse é o ponto. Ele diz: às vezes, gravemente feridos. Feridos significa caídos, tombados. Quando as pessoas olham e dizem, esse não levanta mais. Mas quando olhávamos para o outro lado da moeda, quando olhávamos para Cristo, percebíamos que não estávamos destruídos. Por que Paulo fala da sua experiência? Porque quando nós passarmos pelas mesmas experiências que ele passou, devemos lembrar do que ele fez. Se você está procurando uma igreja que vai te livrar de problemas, que vai te abrir portas de emprego, você já caiu na armadilha de Satanás. Você já é dele. Porque ele já te enganou. Você já não confia mais em Cristo. Você confia num lugar, num homem mortal como você e que está mentindo. Porque talvez Deus não vai arrumar emprego nenhum para você. Porque quando você tem, não dá valor. Porque você também não tem interesse em crescer. Você não tem interesse em manifestar a fé de Cristo onde você está. Possivelmente Deus vai criar um hiato na sua vida. E chegou o momento de sofrer. Ninguém escapa de períodos de sofrimento. Seja rico, seja pobre.
seja branco ou afro, seja vermelho ou amarelo, bonito ou feio, alto ou magro, ou baixo, gordo ou magro, ninguém escapa. Você vai sofrer até o fim da vida. Por que eu diria que Deus vai livrar você de todos os males? O Senhor nos livra, mas como? Em que momento? Às vezes Deus nos livra de imediato. Outras vezes nós temos que passar por muitas situações. Davi diz: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Por acaso a boa vida é a vida livre de sofrimentos? Não. A vida verdadeira não é uma vida livre de sofrimentos, mas é uma vida que se mantém firme, fiel a Deus, persistente, vitoriosa, por causa do Espírito de ressurreição que está em nós, enviado por aquele que venceu a morte e os sofrimentos e ressuscitou no terceiro dia. Eu ainda tenho esperança que pessoas que desanimaram em fazer a obra de Deus, porque vozes satânicas ficaram jogando essas pessoas contra outras, voltem a fazer a obra de Deus, voltem a ser ministros do Evangelho. Parem de ser enganados. Que fechem seus ouvidos para estas vozes estranhas e volte a ouvir o que Deus espera de suas vidas. Que volte a aceitar os alvos de Deus para suas vidas. Portanto, a nossa vida é como uma moeda de dois lados. Existe um lado que se chama sofrimento, mas existe um outro lado que se chama Jesus. Às vezes ela é atirada para cima e ela cai de cara, mostrando a sua cara sofrimento, e nós nos abatemos. Não façamos isso, porque embaixo do sofrimento está Cristo. Nós vamos olhar para Ele. Cuidado para não cair na armadilha do engano. Os que distorcem a verdade dizem: Deus não quer que você sofra. Já ouviram isso? Hebreus 5:8 diz que Jesus aprendeu a obedecer a Deus pelos caminhos da obediência e do sofrimento, pelos caminhos do sofrimento. Pelo sofrimento ele aprendeu a obedecer a Deus. No que você é melhor que Jesus? O que esses caras estão falando? Isso desonra a Deus. Se Deus está permitindo que você passe por um período difícil, pode ser feita quantas orações você buscar e quiser, você não vai sair desta situação até aprender. Dizem também: se você está sofrendo é porque está debaixo de alguma maldição. Já lemos o Salmo 23, vales que se parecem à morte. Mas Deus está lá,
para proteger e dirigir. Deus não estava dizendo para Davi, muito bem, Davi, acabou, faça, assopra e o vale acaba. Não! Eu estou te protegendo na escuridão da morte e vou guiando os seus passos. Se você tem que passar por momentos difíceis, Deus promete estar do seu lado porque Ele te ama. Mas você tem que passar. Irmão Armando, o senhor nunca imaginou passar pelo que passou. Jamais veio à sua cabeça passar pelo que passou. Eu não sei se a Luana está aqui, está lá em cima. O que você está passando, minha filha? E todos nós estamos encorajados com a sua abençoada coragem. Me respondam. Vocês já viram Deus curar uma pessoa cancerígena? Vi muitas vezes. Por que Deus não curou a Luana? Ela vai ter a resposta. E nós vamos aprender de Deus por meio dela. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Se o próprio Jesus diz, vocês vão ter, quem são esses apóstolos atuais para dizer a você que você não pode ter aflição? Como é que você se deixa enganar por essas loucuras? O livro de Atos dos Apóstolos diz que importa que nós alcancemos o reino dos céus por meio de muitos sofrimentos. Se você quer ser honesto, se você quer ser um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, você vai sofrer. Porque a maioria não é assim e não deseja ser assim. Já estou eu falando mais de 1 hora, hein? Se você quer ser um bom empregado, um bom patrão, vão rir da sua cara. Se você quer ser um estudante verdadeiro, vão praticar o bullying com você. Se você quer ser um homem e uma mulher de Deus, o mundo vai zombar de você. Esses pregadores do poder dizem: você está com dor? Diga que não está, e ela irá embora. Eles negam a própria experiência de Paulo, que disse: Senhor, eu orei 3 vezes para o Senhor tirar esse espinho da minha carne. E Jesus disse: não vou tirar. E Paulo disse: por quê? A minha graça te basta. Eu já vi gente torcendo as Escrituras dizendo assim: quando Jesus disse a minha graça te basta, ele estava dizendo assim: Paulo, se você confiar na minha graça, a dor sai. Mas Paulo confiou na graça e a dor não saiu. O sofrimento não saiu. Pergunto-lhes: qual é o remédio para se curar mágoa? Finja agora que você não está magoado. Sabe de onde vem esta prática? De uma filosofia antiga chamada estoicismo. Uma pessoa estoica, se vocês não sabem, é porque vocês vão nesses requequé aí,
E eles dizem essas coisas, vocês não sabem de onde eles falam. Eles não falam da palavra de Deus, eles falam do mundo, de Satanás. O estoico ou o estoicismo ensina o seguinte, de forma bruta: a dor não é dor. Se você cultivar o prazer, não existe dor. Isto é fictício. Chute a canela de um estoico. Eu me lembro de uma experiência, não sei se já contei aqui, um pastor foi assumir uma igreja. E ele estava cumprimentando as irmãs e ficava uma do lado dele. Pastor, todos os pastores que passaram aqui, eles contaram comigo. Eu sou a irmã abençoada dessa igreja, pode contar comigo em tudo. Eu oro, eu jejuo, se precisar eu jejuo pelo irmão, vou lá, faço limpo banheiro. O pastor falou, vocês podem me trazer um pouco de água? E a irmã ficava do lado, falando. Ele pegou a água, em vez de tomar, jogou na cabeça da irmã. Ela disse, pastor desgraçado, lazarento, vou te matar. Você não tem vergonha na cara? E ele olhou para ela e disse, você está provando que você não é nada do que está dizendo. Você é destemperada, você não consegue controlar a si mesmo. Quando você tem dor, admita que está doendo. Quando você estiver magoado, admita que está magoado. Quando você estiver com raiva, admita a sua raiva. Admita o seu ódio. Porque esse é o caminho para se encontrar a cura. Então você olha para Deus e diz, Pai, olha o que eu sou. Olha o que eu sou de fato. As nossas necessidades, o grito das nossas necessidades é um grito desesperado pela graça, bondade, misericórdia e poder de Deus. Em tempos de lutas, aprenda a olhar para o que Deus está fazendo e não para o que você gostaria de fazer. É o que Paulo está dizendo nesse texto. Em vez de você sair aí, ô irmã, tudo bem, irmã? Alô, está vendo alguma coisa em mim? Por que você não vê? Por que você sempre está pedindo que alguém veja o que você é incapaz de ver? Porque você é um incompetente. Porque você sequer lê a palavra de Deus. E você está sempre procurando alguém que você acha que é melhor que você. Porque você já se rotulou como imprestável. Alguém que não é capaz de ouvir Deus. Então é hora de mudar. O que diz o versículo 10? Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Nós falamos que temos um tesouro, que nós somos pote de barro, que nós temos que confiar no poder de Deus, que nós não podemos ter vergonha da nossa fragilidade. Por isso que nós não devemos ficar aceitando distorções da Bíblia, mas devemos amar a verdade de Deus. Devemos orar pelos homens que se levantam contra o espírito do engano. Devemos ser obedientes a Deus.
Entendemos que a vida não é uma brincadeira, ela tem dois lados. Aqueles que prometem libertar você de tudo estão mentindo para você, porque a própria Bíblia diz: você vai sofrer, mas olha para Jesus, Ele está na mesma lá, Ele está na mesma moeda. E agora Paulo diz: nós levamos no corpo a morte. A palavra morte no grego é necrosis. Esta palavra significa, sabe o quê? Decomposição. É a morte lenta, prematura das células. Nós estamos num processo de decomposição. O seu Armando estava olhando aqui, eu estou dizendo, ele está se decompondo. Eu olho numa foto sua mais novo, está se decompondo. Olhe para você, eu olho todo dia no espelho, eu estava olhando agora fazendo a barba em casa. Estou me decompondo. Eu olho os velhos da igreja, está uma decomposição geral. Eu não vou ficar velho, não. Então, todos nós estamos nos decompondo. Estamos necrosando. Estamos morrendo. Mas o que acontece na vida comum, acontece também na vida espiritual. Aquele pote de barro, ele está servindo por um tempo, mas ele não vai aguentar a pressão da água, da temperatura. Ele vai, com o calor, crescer, à noite volta, e ele vai trincar. Isto significa o quê? Que em Cristo nós estamos morrendo para nós mesmos a cada dia. Jesus disse: se o grão de trigo ao cair na terra não morrer, ele é apenas um grão. Mas se ele morrer, produzirá muitos frutos. Jesus disse: se vocês querem ser meus seguidores, tomem a sua cruz, neguem-se a si mesmos, venham e sigam-me. Certa vez, um homem disse: Senhor, eu não posso segui-lo porque meu pai está doente, deixa-me enterrar meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos enterrem os mortos, você vem e segue-me. Se você não tem coragem para tomar posições, para negar a si próprio, como você pode esperar que Deus vai abençoar sua vida? Você está cego, você só está olhando para o lado que lhe interessa, como Adão e Eva. E você não. Paulo disse aos Filipenses: eu não precisava da ajuda de vocês, mas fizeram bem em me ajudar. E agradeço, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma de suas necessidades por meio de Cristo Jesus. Ele é rico. Epa. Pulei tudo. É que eu vou acabar já. Dá uma olhadinha no versículo 16 aí.
Diga comigo em voz alta este verso, por gentileza. Por isso, 16. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Se você é um verdadeiro cristão, busque uma renovação constante. Pare de brincar. Se comprometa. Porque se você é uma pessoa infrutífera, ineficaz, sem compromisso, seus dias estão contados. Lamento lhe informar. Lamento. A nossa fraqueza nos ajuda a ver quem realmente é forte. Eu é que não sou. Maior é aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo. Pare de ficar lustrando o seu vaso. Pare de se achar. Pare de falar como dizia um amigo meu lá no interior, lá um caboclinho, para de se gambar. Para de se gambar. Ele falava. Era o Zezinho. Zezinho, que conhece a ilustração dele? Para de se gambar. E ele ria. Pare de se gabar. Pare de achar que você é o bambambam. Bam, bam. Pare de criar rebeldias. Não tente fechar as rachaduras do vaso. Aceite a sua fragilidade, porque quando o vaso racha, a glória do brilho, o brilho da glória de Cristo sai. As pessoas desta vida têm que aprender que você supera as adversidades, não pela sua própria competência, mas com a sabedoria e o poder que Deus lhe dá. Diga às pessoas que você não está tendo paciência, porque um anjo lhe disse, mas você só tem paciência por causa da vida de Cristo que habita em você. Caso Deus queira te livrar, você vai saber disso rapidamente pelo Espírito Santo e você vai receber um grande milagre. Mas se você tiver que passar pelo vale parecido à morte, anime-se. Tenha ânimo. Olhe para aquele túmulo vazio em Jerusalém. Ele suou sangue antes de deitar-se lá. Mas no outro dia o túmulo estava aberto. E ele estava ressuscitado. E está aqui entre nós. Quando você olhar para o sofrimento, antes de você sair como um louco à caça, desses que revelam tudo, que piolho está no seu cóccix, te infernizando, busque saber quem você será depois de passar pelo sofrimento com a ajuda de Cristo. Seu Armando,
Quem é o Senhor agora? A mesma pessoa de antes? Luana, quem é você agora e quem você será depois de passar por este vale sombrio? A mesma pessoa de antes? E você? Eu não estou falando de coisas tão graves, mas estou falando de sofrimentos. Porque qualquer sofrimento nos faz chorar. Se Cristo está em você, Ele vai te dar forças para romper a casca grossa que impede você de ter vida abundante. A galinha choca um ovo. Aquela gema e a clara formam dentro do ovo um ser que nós chamamos de pintim. De repente você é uma alma boa. A galinha sai para galinhar, ciscar. E você chega no ovo e percebe que existe um ser lá dentro bicando, desesperado, querendo sair. Você fala, pintim, eu vou te ajudar, pintim. Aí você pega uma marreta e dá no ovo? Não. Você pega uma agulhinha, vai descascando e tal, vai tirando a casquinha, não é? E aí abre, não é? Pronto, você acabou de matar o pintinho. Deus fez assim. Galinha, choque o ovo. Pintinho, saia pelo esforço, pela intuição que eu lhe dei. Quando você bicar e entrar em desespero para romper essa casca, os seus pulmões vão ficar fortes. Então você sai e respira e tem força. Mas se alguém tirar você daí, e você não fizer o esforço, quando sair, você está morto. Deus nos deu o Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que nós não temos que exercer força, desejo. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero romper essa casca que me impede de ser um homem de Deus. E ninguém pode fazer isso por mim. Não existe profeta, profetiza, o diabo que for. Sou eu, confiando na força que Deus me dá. Se você continuar a buscar muletas para a sua vida, soluções para a sua vida em lugares, pessoas, garanto que você está morto. Mas se você tomar uma resolução e entender que a vida tem dois lados, e que o poder de Deus habita em você, mesmo sendo um pote de barro, confia nele. O que Paulo está dizendo para nós aqui é isto: irmãos, a vida é um sofrimento constante e Deus permite. Paremos de tentar controlar
a vida. Confie em Deus. Faça o seu trabalho. Sirva o Senhor. Cuide da sua família. Faça a vontade dEle. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Essas palmas foram para mim. Quem no céu tenho eu além de ti.